Fala, moçada, beleza? Ó, um dos temas mais recorrentes das nossas provas são as conquistas dos direitos humanos e o processo da construção da cidadania ao longo da história, tá? Uma das temáticas mais abordadas em prova, abordadas dentro das suas temáticas coligadas a redações, tá? E que a sociologia tem como um dos seus principais objetos de estudo. O conceito de cidadania nasceu na Grécia Antiga, porque foi na Grécia Antiga que nasceu o conceito de política. O conceito de cidadania é um conceito de restrições e de condições de distinção social, tá? Que colocam aquele indivíduo dentro de um patamar onde ele pode alcançar algumas prerrogativas que outros não podem. Então, para o grego e para o romano, a condição de cidadania se dá no seu nascimento, na sua gene, na sua árvore genealógica, na sua condição de sexo, só os homens tinham esses direitos, tá? Aqui a mesma coisa vale para o romano, só que a gente chama o romano de patrício, ok? E a gente chama o grego de eupátrida, se for em Atenas, e se for em Esparta, você pode chamá-lo de esparciata ou espartano. De boa? Na época, havia uma pré-condição. O cidadão, ele ganha direitos, mas ele tem deveres, ok? E os deveres do cidadão greco-romano estavam envoltos na condição da guerra. O grego chamava de arete, essa condição de fazer parte dessa classe nobre e que tinha condição de cidadão. Ele faz parte da aristocracia, que seria um regime de indivíduos que têm esses direitos, tá? Agora, ele tem o dever de participar do processo militar. Só vai à guerra quem é cidadão. O professor, pensei que quem fosse à guerra seriam os grupos sociais mais abastados, mais pobres. Isso não é mais inteligente? Não, porque eles não consideravam que esses grupos deveriam estar em condições de ter armas. Então, nem armamento eles têm, ok? Então, o cidadão é pré-condicionado, preparado, treinado, doutrinado para a guerra, e ele é proprietário de terra. Sendo então o não cidadão todos aqueles que se opõem a esses grupos. Aqueles que não são nascidos na Grécia. No caso da Grécia, a Grécia é formada por cidades-estado. Então aquele que não é nascido naquela cidade não tem direito de cidadania. Aquele que não é homem, portanto mulher, não tem direito de cidadania. Aquele que não pode participar da guerra não tem direito de cidadania. E aquele que não tem propriedade, portanto trabalha para alguém que é proprietário de terra, um servo, ok? No caso romano a gente chamava de plebeu, né, por exemplo. Todos esses grupos, e lógico, os escravos, que são pessoas que são tratadas como objetos, frutos de guerra, frutos de compra. Havia um comércio também. Então, o cidadão, ele está preso a essa condição aqui. Agora, já em Roma, a gente já tem uma prerrogativa nova. Nasce o Código de Direito Romano, e esse Código de Direito Romano, nos juris civis, ele cria algumas prerrogativas de direito aos escravos, às mulheres. Por exemplo, as mulheres romanas tinham direito de divórcio, tá? O escravo romano tinha direito de reclamações referentes a seu dono, ao seu senhor, tá? E esse Código de Direito Romano, ele criou a presunção da culpabilidade. Em outras palavras, o senso comum chama de todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então essa inocência que precisa ser provada já foi uma conquista de direito e que ampliou a nossa condição de cidadania, tá? Na Idade Moderna, tá, é quando a gente tem a formação dos estados modernos, que se forma a burocracia, é que fica mais claro essas leis e essas distinções de quem tem ou não tem a condição de cidadão. E foi aí onde foi construído toda uma prerrogativa de direitos que hoje permeiam a nossa sociedade ocidental, tá? Nasce aqui os questionamentos sobre quando o ser humano deve ter esses direitos, como devem ser conquistados e como eles foram extraídos da população. Uma das figuras mais importantes dessa leitura no Iluminismo é o Jean-Jacques Rousseau. Diferente de seus colegas contemporâneos como Voltaire, John Locke, Barão de Montesquieu,
ele não queria apenas um Estado liberal burguês. Lembrando que vocês vão ter uma aula no curso só sobre as formas e organizações de Estado, que eu vou deixar isso mais explícito, e tem a aula também de Estado Natural e Estado Civil, que vocês também podem ver com mais detalhes essas relações. A ideia do Rousseau é de que nós nascemos com direitos naturais, jus natural, um jus natural de liberdade. E essa condição de nascimento humano, de natureza livre, dá a gente direitos universais. Todos os seres humanos deveriam ter seus direitos naturais de liberdade respeitados. É uma percepção de direito extremamente ampla, tá? Que entrava em choque com a formação do Estado absolutista na época e até com o Estado liberal burguês. Para ele exemplificar melhor esse direito, tá? Ele coloca o direito de elegibilidade. Nós deveríamos eleger os nossos representantes, até porque nós temos o direito de serem regidos, de sermos regidos por alguém que nos represente. E deveríamos ter, óbvio, o direito de voto, tá? Enquanto a maioria dos liberais burgueses defendia o voto restrito em um processo de meritocracia, o Rousseau defende o voto majoritário, que é o voto onde a maioria tem direito a voto, tá? Pensando na ideia de que você nasce com a condição natural de ter liberdade e esse direito não pode ser extraído porque ele é humano, tá certo? É da natureza humana. O Thomas Marshall é um dos que melhor na sociologia define o princípio de cidadania, porque é ele quem cria o processo de cidadania que a gente usa hoje, inclusive criando o pressuposto também teórico da democracia. Para ele, a cidadania é definida pelas relações das classes e suas relações sociais, históricas, políticas e econômicas que instituem o que a gente chama de poder, institui o que a gente chama de Estado, institui o que a gente chama de referências econômicas, referências políticas. Então, para ele, a cidadania ela é um conjunto de relações e ele divide essa cidadania em 3 esferas. A cidadania civil, a cidadania política e a cidadania social. A soma dessas 3 cidadanias e a luta que somente pela integração social e a luta pelos direitos vão criar as pré-condições de formarmos a cidadania plena, que a gente pode chamar de democracia. A democracia será, então, o fruto da cidadania plena, que só é alcançada pela luta social. Então, toda vez que você for responder uma questão, isso é uma dica importantíssima em textos de redação, toda vez que você for responder uma questão sobre, por exemplo, a conquista da abolição, você tem que pensar que ela é fruto da luta dos escravos. Ela não é apenas a Lei Áurea. A Lei Áurea não vem simplesmente assina a caneta e o escravo está liberto. Ela é fruto de uma pressão de luta social, de integração dos escravos, de formas de resistência. As mulheres não ganharam direito a voto porque lhes foi dado, mas porque lutou durante décadas e séculos pelo direito de ter representatividade política. Mesma coisa vai acontecer com índios, mesma coisa vai acontecer com negros, a mesma coisa vai acontecer com as crianças. Alguém lutou pelos direitos dessas crianças, tá? Não vem do nada. Isso é fruto de uma luta social e somente pela luta social os direitos serão conquistados. Senão eles são direitos restringidos. Eles não atingem a condição de cidadania, porque ela pressupõe a luta e a necessidade de buscá-lo. Esses direitos, como se divide em 3 áreas, os direitos civis seriam referentes às suas liberdades individuais, por exemplo, seu direito de privacidade, sua liberdade de ir e vir, tá? Como assim, professor, ir e vir? Vamos pensar, por exemplo, estados segregacionistas, como estados americanos no século XIX, no século XX, que proibiam os negros de frequentar certos espaços. O estado nazista, o estado fascista, tá? Que proibia, por exemplo, grupos como judeus, ciganos, de frequentarem espaços públicos, não podiam ir à praça, não podiam ir à África do Sul com apartheid, que o negro não podia tomar banho de mar, porque era crime, tá certo? A sociedade indiana, que proibia certas castas de frequentar esses espaços. Então, isso é um direito seu, civil, de ir e vir. Você tem direito de propriedade. Você tem direito de liberdade de expressão. São direitos civis e eles são conquistados. Você tem tanto que são expressões prévias
de uma condição de democracia. Quando a gente fala em democracia, a gente tem que ter o direito de ir e vir. Isso tudo está expresso no nosso princípio democrático da Constituição de 88, considerada como Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela criou artigos, incisos e legislação específica sobre quais são as condições dos direitos civis no Brasil pós-ditadura militar, no que a gente chama de Nova República. Os direitos civis brasileiros estão sendo respeitados em lei, não necessariamente na prática, há muito pouco tempo, tá? Nós somos uma sociedade democrática bem recente. Esses direitos políticos se referem à formação e representação do Estado. Então se referem à formação de partidos, de representatividade dentro do parlamento, se refere à condição de voto, quais são a sua condição de legislação. Por exemplo, a Constituição brasileira permite que o cidadão consiga criar um abaixo-assinado que vira então uma lei ordinária. Acima de tantos números de assinaturas, um abaixo-assinado, se ele for presente na maioria dos estados da federação, ele pode ser homologado e transformado em lei ordinária. Então nós ganhamos condições de direitos políticos. Nós temos direito de voto, nós temos direito de representação, tá certo? Beleza? E os direitos sociais, que se referem à estrutura do bem-estar social, que sem ela, que nasceu no século XX, essas pré-condições depois de muitas lutas, tá? Os direitos civis, eles são correspondentes àquele momento da Revolução Industrial. Os direitos políticos, eles são muito fortes na independência dos Estados Unidos, com a Constituição Americana e com a Revolução Francesa e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que pela primeira vez criou prerrogativas de igualdade jurídica. Igualdade jurídica. Essa igualdade jurídica, ela é pré-condição, ela é a priori dos direitos políticos. Eu primeiro tenho que criar condições de igualdade jurídica para que os direitos políticos estejam aí representados, tá certo? E esses direitos sociais, eles são típicos do século XX. Por exemplo, a condição da gente exigir do Estado uma estrutura de educação de qualidade, a gente exigir do Estado uma estrutura de lazer, a gente exigir do Estado um controle das relações de espaço, espaços de convívio, tá? A não segregação dentro da lei, ok? Beleza? A soma dos direitos civis, políticos e sociais cria o princípio da democracia. A democracia só vai existir, a cidadania só vai se implantar e os direitos humanos só estão respeitados se tudo isso estiver coeso. A Hannah Arendt, que é uma das maiores representantes do mundo dos direitos humanos, trabalha com a ideia de que a condição do homem de ser um ser abstrato, portanto complexo, faz com que a gente tenha uma discussão sobre direitos humanos e, na visão dela, a gente está errado quando trabalha com direitos humanos universais. Quando, na verdade, ela trabalha com a ideia de que os direitos humanos são individuais. Se o indivíduo não tiver seus direitos respeitados, jamais conseguiríamos instituir os direitos humanos. Primeiro, o indivíduo deveria ter as condições de seus direitos respeitados. E ela trabalha, então, com uma nova percepção de direito, que é um dos termos mais usados hoje, inclusive, nas audiências, nos questionamentos, no processo político do mundo de hoje. O direito fundamental que ela criou. O que é o direito da Hannah Arendt, que é contemporânea do processo do século XX e que faz uma análise muito interessante sobre as leis de segregação e da exclusão de direitos e as políticas opressoras dos regimes nazifascistas. Ela trabalha com a ideia de que o direito que nós deveríamos respeitar é o direito fundamental. E o direito fundamental nada mais é do que o direito a ter direitos. Se a gente não conseguir construir uma sociedade que consegue dar condições de que tenhamos direito a ter direitos e esses direitos sejam respeitados, nós não conseguiremos jamais discutir sobre direitos universais. Não existe discussão sobre direitos universais e direitos humanos se o fundamental não foi criado, que é o direito a ter direito. Se não tivermos um Estado que nos garanta o mínimo de acesso aos direitos, discussão de direitos humanos será em vão, na visão dela. E é pensando nisso que sempre que você for fazer uma questão, faça um historicismo. Faça essa leitura histórica do tempo da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é a primeira que cria condições de igualdade jurídica, fruto dessas discussões do Rousseau, para chegarmos
tá? Nas discussões do Marshall e da Hannah Arendt, até que você tenha uma expressão geral da condição de direitos na Carta da ONU, que inclusive pensa não só em criar uma prerrogativa legal que proteja os seres humanos, mas que perceba, e ela nota isso na Carta da ONU. A Carta da ONU, ela percebe, ela tem um cuidado na legislação de ver os grupos sociais que não conseguem defesa dos seus direitos. Por isso que a Carta da ONU tem legislações específicas para a proteção das crianças, grupos sociais, seres humanos que estão em risco, das mulheres, tá? E o processo do desenvolvimento sustentável, que une a gente num bem-estar de integração máxima, tá? Então a Carta da ONU e a Constituição Brasileira, inspirada nessa Carta da ONU, são expressões claras do que a gente quer hoje como condição de cidadania. E como a gente evoluiu no processo histórico e ainda precisa evoluir, já que vários estados ainda se baseiam em leis que não dão o que a gente chama de direito fundamental, que é o direito a ter direitos. Nós ainda temos estados onde as mulheres, as crianças e vários grupos sociais não podem estudar, não tem representação política, não tem políticas de bem-estar, não tem liberdade de expressão. Ok? A humanidade ainda luta pela condição da conquista da cidadania e seus direitos. Valeu, moçada!